Bom dia, irmãos, irmãs, bom dia. Eu vou perguntar e vou baixar a cabeça. Quem leu a lição de hoje? Não vou nem olhar. Tiago fez assim. Irmãos, abram em Oséias 14, por gentileza. Oséias capítulo 14. Vou estar lendo, que é o texto que dá base para a nossa reflexão. Diz assim a palavra do Senhor: Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Diz-lhe: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos a obra das nossas mãos: tu és o nosso Deus. Por ti, o órfão alcançará misericórdia. Curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio, e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, seu esplendor será como o da oliveira, e sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão. Serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde. De mim procede o teu fruto. Vamos ler juntos o versículo 9? Quem é sábio que entenda estas coisas? Quem é prudente que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Irmãos, vamos orar nesse momento e pedir que o Senhor nos abençoe. Senhor Deus, nosso Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua bondade, tua graça, a tua misericórdia sobre nós nessa manhã. Obrigado pela oportunidade de ouvirmos a tua palavra e também de nos colocar diante de ti. Queremos pedir perdão pelos nossos pecados, que o Senhor nos purifique de toda injustiça, que o teu Santo Espírito opere em nossos corações, iluminando, e a tua palavra sendo aplicada na nossa vida e transformando o nosso viver. Abençoe a cada um de nós. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, vocês perceberam que esse livro, ele começa com um romance bem estranho, né? Moderno, tá? Mas estranho. Esse livro, ele começa... Ainda bem que não está falando de nenhum de vocês. Ele está falando de um líder religioso que casou-se com uma linda mulher e tiveram 3 filhos. Para a gente ter uma ideia da degradação moral, espiritual dessa época, aí você fica pensando o que a esposa desse líder fez. Ela começou a traí-lo, chegando a tornar-se uma prostituta e ganhando artigos de luxo com a sua vida fácil. E aí, o último filho desse casal, ele era de um pai desconhecido. Em função disso, esse líder acabou-se por separar-se da sua mulher
e ela foi vendida como uma concubina escrava. Mas a história, ela não encerra aqui. Quando esse homem está vivendo esse drama por amor, ele sujeita-se a trazer a sua esposa de volta para o seu próprio lar, se reconcilia, restaura a vida conjugal e termina igual aquelas histórias de fábulas, vivendo felizes para sempre. A maneira como começa esse livro deve nos levar a uma profunda reflexão. Porque o livro, o que ele está retratando, essa experiência do profeta, ela chega perto de nós quando mostra que esse drama que está narrado no início do livro, ele é a experiência vivida pelo profeta Oséias, quando está falando ao povo. Só que essa história, ela é um retrato vivo do povo amado por Deus, que é o povo de Israel, e esse povo se tornou infiel. E ela termina realmente de forma muito consoladora. Deus perdoa e se dispôs a trazê-lo de volta ao lar. O que nós temos então é o Deus amoroso com o seu povo Israel, num relacionamento amoroso, mas o povo começa a buscar sentido na vida deles, por meio de outros deuses, por meio de outras coisas ao longo do livro. O povo se rebela. O desafio que temos ao olhar essa história, logo de início, é: aonde eu busco significado para a minha vida? Onde é que eu encontro satisfação para a minha vida? Porque quando eu procuro sentido, significado para a minha vida fora de Deus, entra a idolatria. Onde eu confio? Onde eu coloco repouso para o meu coração? A história, ela é antiga. A história de Oséias, ela não é nova. Quando a gente pega, ele parece ter sido um homem do campo, Oséias. A profecia apresenta muitos exemplos do contexto rural daquela época, e o período dela é longo, 50 anos. O período, provavelmente, Isaías falou 700 anos antes de Cristo. É ali perto, ele está entre 770 e 720, nos prósperos dias de Jeroboão, rei de Israel. Vamos ler Oséias, capítulo 1, versículo 1. Por isso que a história, o tradutor ele coloca assim: o casamento de Oséias é símbolo da infidelidade de Israel. Olha o período dessa profecia. Vamos ler o primeiro versículo, 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beere, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então esse é o período, e ele, no meio de um contexto complicado desse, na nossa revista coloca, ele é chamado profeta do amor. É assim que ele é chamado. E realmente o livro é um livro da história de amor de Deus com o seu povo. Por isso que colocaram-se como tema do livro geral, amor que vence o que há? Infidelidade. Isso me faz lembrar de um amigo e professor, pastor. A gente pensa que a história dessa está longe. O irmão dele casou-se e a esposa abandonou o irmão dele. Aí ele era longe daqui, ele saía de Manaus, ia lá para o local. Passou um ano, está lá o irmão dele na igreja, abandonado pela esposa, fiel ao Senhor. Passou o segundo ano, mesmo jeito. Eu não sei se chegou no terceiro ano. Aí sabe o que ele fez?
Falou: meu irmão, a fila anda. Aí ele, não deu ouvido, continuou fiel. Deus mudou as situações, terminou igual está nessa nossa história aqui. Pense uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Desse jeito aí que terminou. Até que se reconciliaram, restauraram a vida conjugal, felizes. Aí sabe o que o irmão fez? Muito carinho? Chamou esse amigo pastor para ir lá e celebrar o culto de restauração e renovação de aliança. Irmãos, a gente tem que ter muita cautela, pastores, membros, sobre o tema dessa lição: amor que vence a infidelidade. A gente às vezes pega algumas coisas e colocam longe da graça de Deus. Um livro desse conserta a nossa maneira de pensar, nos ajuda a ver a graça de Deus como algo maior. Mas vamos começar pelos alertas, porque aqui na nossa revista disse que o povo infiel é desafiado a retornar à comunhão integral com Deus. Então, pela sua misericórdia, o Senhor está pronto a perdoar os arrependidos e restaurá-los a uma vida abundante e feliz. Então, Oséias procura trazer Israel, representado na figura da esposa infiel, à agradável convivência familiar e íntima com o marido, que é Yahvé, ou o nosso Deus. E aí vem o primeiro alerta para nós. Vamos ler esse versículo de Oséias 4. Deixem aberto em Oséias, para a gente juntos ir lendo alguns textos. Vamos ler Oséias 4, 6. O meu povo, vamos lá ler esse texto? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Uma primeira coisa que nós temos aqui é que o povo infiel, ele mergulha na decadência. Ou seja, uma maneira como a gente vê a infidelidade é a decadência espiritual. No caso aqui, a infidelidade é o pecado contra Deus. A decadência de um povo, ou na nossa vida, está ligada a uma vida de pecado. Quando a gente analisa a infidelidade de Israel, nós podemos ser alertados e evitar o nosso declínio moral e espiritual. Tem duas coisas que são irmãs gêmeas: infidelidade e decadência. As duas coisas andam juntas. Onde acontece problema. Então, onde começa toda a problemática que nós temos na infidelidade do povo, pelo mergulhar na decadência? Olha onde começa. Vamos ler juntos esse texto? O povo fica sem entendimento. Vamos ler? Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também sejam corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Irmãos, dê uma olhada na sequência que está nesse versículo. A primeira coisa que entra ali: engano, astúcia. E aonde é que vem isso? Corrompe a mente, e aí vai se distanciando. Uma vez estava lendo um livro do pastor Joel Bick, que diz assim: de volta ao coração do Pai. É como se você estivesse indo num carro, aí de repente, antigamente tinha, mas agora a estrada está boa, né, lá para Itacoatiara. Está indo. Já pensou? Entra no atoleiro, e aí começa o quê? Às vezes, se for grande,
começa a patinar e não sai do lugar. A mente se corrompe e você começa a abandonar coisas básicas, a simplicidade e a pureza. A vida começa a ficar complicada. Você começa a querer fazer algumas manobras. Isso pode acontecer, sabe aonde? Isso pode acontecer e leva a uma coisa vazia. Guarda esse texto aqui e dá uma olhada em Tito, por gentileza. Olha Tito. Vamos dar uma lida nesse texto aqui de Tito. Tito, capítulo 1, o versículo 10. Tito 1, 10. Olha o alerta, depois que ele fala aqui, Paulo fala para Tito do caráter dos presbíteros, no 5 a 9, ele falou, olha, eu estou falando isso porque existem muitos insubordinados. Irmãos, dentro da igreja, tá, de Creta, Tito foi lá para colocar as coisas em ordem. Então, tem muitos insubordinados, palradores frívolos, enganadores, especialmente alguns judaizantes lá dentro, que eram os da circuncisão. Aí Paulo fala para Tito no 11, é preciso fazê-los calar, porque olha o que eles estão fazendo, eles andam pervertendo casas inteiras. Como? Ensinando o que não devem, e a motivação deles? Torpe, ganância vã. E fala assim, olha, foi mesmo dentre eles, um seu profeta disse, olha, esses cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Aí Paulo vem e diz, olha, esse testemunho é exato. Tito, portanto, repreende-os severamente, e aí vem o objetivo, para que sejam sadios na fé. Como é que é isso? Verso 14. Não se ocupem com fábulas judaicas, porque tinham os judaizantes dando problema lá, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Vamos ler o 15 juntos, por gentileza? Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Dá uma olhada nesse texto. A mente e a consciência, como elas estão? Corrompidas. Se você olhar aquele texto que lemos em 2 Coríntios 11, 3, tem essa ideia. Só que qual é o sintoma dessa mente, que era o mesmo sintoma lá do povo? Tipo assim, a minha mente se separou da simplicidade e pureza devido a Cristo. O que sobrou? Sobrou o versículo 16. Vamos ler juntos o versículo 16? Olha o que sobra quando nós entramos em decadência. Vamos ler juntos? No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso, Tito, que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda a boa obra. O que sobra, irmãos, quando há uma decadência, é uma confissão vazia. Quer ver uma confissão vazia na Bíblia? Lembra do profeta o missionário bem sucedido que fracassou no Antigo Testamento? Num tema de um irmão que colocou? Acho que foi o pastor Stuart Olat que chama o Jonas como sendo o profeta bem sucedido que fracassou. Lembra quando vem, ele pega, compra a passagemzinha, vai para longe da presença do Senhor, está lá a decadência instituída. Quando o pessoal vê que o navio vai, porque Deus traz uma tempestade ali no navio, sai para procurar o problema, aí quem é que eles acham dormindo? Nós vamos estudar Jonas ainda, vamos embora dar uma olhada nele aqui? Vamos lá para Jonas, dar uma olhadinha. Observe uma confissão dele. Oséias, Joel, Amós, depois Obadias, depois Jonas. Dá uma olhada nessa confissão. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Mas só o que Jonas estava fazendo? Fugindo para outro destino. Aí o texto diz,
para longe da presença do Senhor. E aí, só que quando ele é dado uma prensa nele, olha o que ele responde. Verso 8, Jonas 1:8. Então, o pessoal do navio, falou assim, disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? Perguntando para o Jonas. De onde vens? Qual é a tua terra? De onde és tu? Irmãos, como Deus fala por meio de perguntas das outras pessoas. Olha o que ele responde. Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Só dele falar isso, no coração dele não tinha isso não, mas olha o reflexo dessas verdades no grupo, nos homens que perguntaram. Verso 10, então os homens ficaram possuídos de grande temor. Ele disse: vem cá, que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia de onde? Da presença do Senhor, porque ele havia... Perceba que a confissão dele não tinha a ver com a vida dele. Nesse momento ele está indo para outra rota. O povo se tornou sem entendimento. E dê uma olhada na nossa época, homens, mulheres, em Oséias 4:11. Olha uma das coisas que tira o entendimento. Voltando lá para o nosso esboço, por gentileza, Aleph. Só para entender o que estamos fazendo. O primeiro ponto nosso: o povo infiel mergulha na decadência. Onde? Um povo sem entendimento. Ou seja, fica uma confissão vazia que não bate mais com a vida. Pegamos o exemplo de Jonas. Pegamos o exemplo dos judaizantes em Tito. Vamos pensar na nossa época. Vamos pensar nas nossas ferramentas digitais. E vamos pensar nós, vivendo nessa época que Deus nos chamou para viver. O que tem a ver esse versículo para vocês participarem nesse primeiro ponto? O que tem a ver decadência espiritual, sem entendimento, com Oséias 4:11? Vamos ler juntos? A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Qual o alerta que temos para mim e para você sobre uma das causas de nós perdermos o nosso entendimento e caminharmos em decadência espiritual? Qual? Senão vocês vão cochilar e dormir. Aí eu pego e vou cochilar também. Por esse versículo, olhando essa ligação entre a sensualidade e o entendimento. Tirado. O que tira o entendimento aqui por Oséias? A sensualidade. E, que eu não lembro direito agora, é um dos produtos da fabricação do vinho na época, esse mosto. Um alerta para o vinho, tá? Só para a gente pensar aqui que está junto aqui, ó. Na nossa época, irmãos, nunca teve uma época assim. Com tanta facilidade para que, do ponto de vista mental, nós cultivemos uma mente na pura sensualidade e uma sexualidade desordenada. A rolagem e o vício de pornografia não é da época de Oséias, não, é na nossa época mesmo. Isso mina vida espiritual, vida familiar e traz dificuldades. O descontrole traz dificuldade no ambiente de trabalho. Ou seja, o povo fica sem entendimento. Agora, dá uma olhada no seguinte, ó, quando o entendimento é suprimido, voltando lá, em segundo lugar, é porque eu estou dando uma olhada aqui para a gente avançar na lição. Em segundo lugar, sem entendimento, o povo fica sem o quê? Espiritualidade. Não valoriza mais. Ontem eu estava lendo um artigo sobre formação espiritual. Já teve uns movimentos assim na igreja. A necessidade de nós pensarmos na formação espiritual. Mas, voltando, quais são os sintomas em Oséias? Vamos ler. Olha como isso
qual é a prova de que o povo ficou sem entendimento? Em segundo lugar, ficou sem espiritualidade. Vamos ler Oséias 5,5, por gentileza. A soberba de Israel abertamente o acusa. Israel e Efraim cairão por causa da sua iniquidade, e Judá cairá juntamente com eles. Orgulho. Tem uma coisa que só os crentes podem ser, e que Israel, como povo da aliança, estava sendo. Olha aí, Oséias 7, versículo 8. Vamos ler juntos? A questão do mundanismo. Olha o que eles fizeram. Efraim se mistura com os povos, e é um pão que não foi virado. O que aconteceu com Efraim? Pode observar, o crente aqui e aqui, hoje, sem entendimento, ele fica sem espiritualidade, aí ele se torna orgulhoso, e ele se mistura com a massa humana, deixa de ser sal, deixa de ser luz, se torna orgulhoso, se torna mundano. Por isso que eu falei, só o crente pode fazer isso. É porque o crente, ele foi consagrado e separado por Deus como povo de propriedade exclusiva dele. Agora ele virou massa de novo. Ele se misturou com os povos. Efraim aconteceu isso. Só que 9,9, vamos ler 9,9? Oséias 9,9. A questão da corrupção. Olha o que acontece. Muito profundamente se corromperam como nos dias de Gibeá. O Senhor se lembrará das suas injustiças e castigará os pecados deles. Pode voltar lá no esboço, por favor, Aleph? Só para saber o que fizemos até agora. O povo, então, sem espiritualidade, se torna orgulhoso, se torna mundano, como acabamos de ver, corrupção e imoralidade, prostituição, homicídios e furtos. Dá uma olhada em Oséias 4,2, por gentileza. Voltando. Não sei se é da época de Oséias. Você já viu um lugar que se parece com Oséias 4,2? Olha o que estava acontecendo. O que só prevalece, vamos ler juntos? O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Não é que essa revista nossa diz assim, profetas falam hoje. O nosso tema é Oséias. E aí diz, amor que vence a infidelidade. Dá uma olhada nessa época, irmãos. Vocês conhecem uma época que parece com esse versículo? Parece demais. Capítulo 7, versículo 1. Pensando sobre essa temática de imoralidade, prostituição, homicídios e furtos. Vamos ler juntos? Oséias 7:1. Quando me disponho a mudar a sorte do meu povo e a sarar Israel, se descobre a iniquidade de Efraim, como também a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade. Por dentro há ladrões e por fora rouba a horda de salteadores. Vamos pensar no Novo Testamento, em 1 Pedro 5,5. Querem ler de pé para esticar as pernas? 1 Pedro 5,5. Só para vocês não ficarem aí com as pernas tão doendo de estar sentado. 1 Pedro 5,5. Qual a atitude que devemos tomar no nosso coração em 1 Pedro 5? Não é só para os jovens não, para todos nós. Vamos ler juntos? Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros. Cingivos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Vamos ler o verso 6? Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Podeis assentar, por gentileza.
exemplos da falta de espiritualidade de um povo que se considera autossuficiente. Aqui nós estamos vendo o remédio para a nossa autossuficiência. Em último lugar, nessa questão, olha, vimos que o povo mergulha na decadência, como? Sem entendimento, sem espiritualidade, e a lógica é que o povo se torna sem direção. Perguntas de vocês do primeiro. Pense nas perguntas. Essa é a última parte do. São 3 partes da nossa lição. Essa primeira parte é uma parte mais longa, mas nós cavamos a nossa própria dificuldade quando fazemos o que o povo da aliança fez. Olha o que eles fizeram: substituindo Deus por outros deuses, o povo fica sem direção. No tempo de Oséias, a prática de idolatria tornou-se comum para todas as pessoas. Sem a direção de Deus, servindo aos ídolos, nenhum povo terá direção certa para a vida. Então, a gente vê que quando nós buscamos repousar os nossos corações, a nossa confiança em outra coisa, é porque a gente se engana muito com ídolos. E lá em Ezequiel 14:6, fala assim: o povo levantou ídolos dentro dos seus próprios corações. Então, isso nos tira o quê? Entendimento, espiritualidade e, por último, tira a direção. Observe uma coisa, o resumo deixa eu fazer uma pergunta para a gente pensar juntos. Qual o impacto dessa decadência no compartilhamento da fé? O que vocês acham? Tem impacto ou não? Eu fiquei pensando isso para mim, eu estou pensando isso com vocês agora. Se nós somos iguais, uma vez eu falei aqui, depois eu me arrependi de ter falado. O barulho das nossas casas, em termos de confusão, for o mesmo, por causa da decadência do vizinho, o que é que nós temos para falar para ele? Se no trabalho ou na escola ou no outro local, se nós temos um estilo de vida muito parecido em relação a coisas claramente proibidas na palavra, que evangelho que a gente vai proclamar se esse evangelho não tem sido poderoso na minha vida? Aquele texto de Tito traz essa ideia. Professam conhecê-lo, mas o negam com as suas próprias obras. Qual a aplicação para que evitemos a decadência em nossa família? Qual a aplicação disso? Vocês concordam que tem impacto na evangelização? Ela diminui, porque a vida espiritual está baixa como todo mundo. Israel, eles deixaram de ser luz para os gentios. Nós deixamos de ser luz para os gentios. Quando nós olhamos isso, nós podemos ver assim, a nossa revista termina esse ponto dizendo assim, quantos por este mundo afora se encontram em declínio, assemelhando-se ao povo de Israel. Não são poucos os que se mostram sem entendimento, sem direção, afundando nos pecados e acentuando sua infidelidade a Deus. Irmãos, é doloroso quando nós ouvimos alguém dizer assim: eu quero constituir família. Pessoas
que não conhece o Senhor, mas vive uma vida totalmente. Estou tentando usar uma palavra bem mais leve: devassidão. Nós temos que ter compaixão para compartilharmos o Evangelho nessa situação, mas como se aplica isso para que nossos relacionamentos não entrem em decadência? Tem alguma aplicação? O que o povo abandonou nessa história? Na história aqui de Oséias. O que o povo abandonou? Eles abandonaram a palavra do Senhor. Eles colocaram ela de lado. Não era mais a espinha dorsal da vida deles. Não era algo assim. E aí o que o Senhor Deus faz no seu amor? Ele faz isso aqui, ó. Ele vem como Pai amoroso. E Ele trata com o seu povo. Ontem nós lemos esse texto com a classe de novos membros. Acho que eu fiz uma mistura ontem, porque ele estava lá também e ele está aqui também, na nossa lição de lá. A disciplina do Senhor vem e dá uma olhada. Eu penso que é bom a gente reler, porque o texto é bem instrutivo para nós. Pelo menos na minha vida, eu já li esse texto tantas vezes. Hebreus 12, o verso 4, o povo que estava num sofrimento aqui, e estavam doidinhos para voltar também, para se tornar judeus novamente. Os cristãos judeus que haviam se convertido, receberam uma perseguição tão intensa, e eles estavam lutando, e aí o escritor vem e fala: olha, não deixe o que é maior pelo menor, e traz um tanto de argumento para eles. E aí diz para ele assim: olha, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue. E aí vem uma coisa boa. Leiam o verso 5 juntos comigo, por favor. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. E aí vem: filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por Ele és reprovado. A gente vê que na relação com Deus, Deus se coloca como nosso Pai. Ele quer nos corrigir. E, às vezes, Ele no final, reprova. Por que Ele faz isso? Verso 6. Porque o Senhor, a quem o Senhor corrige? Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. Verso 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. E ele pergunta: pois que filho há que o pai não corrige? E aí ele vem, traz uma ilustração das famílias da época e também que se aplica hoje. Verso 9. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, nosso pai e nossa mãe, que nos corrigiam e os respeitávamos. Ele fala: se a gente faz isso com eles, não havemos de estar em muito maior submissão a quem? Ao Pai espiritual, e então viveremos? Porque, observe bem, o verso 10, os nossos pais, eles nos corrigiam por pouco tempo. De que maneira? Segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina. Isso é muito bom, irmãos. Para que Deus nos disciplina? Para aproveitamento. Qual é o aproveitamento? Qual é o propósito? A fim de sermos participantes da sua. Isso é amor. Deus quer nos emprestar para os nossos relacionamentos o que Ele é. Ele quer que nós participemos do que Ele é. Por exemplo, 1 João 4,16. Deus é amor. Deus quer que os nossos relacionamentos sejam temperados pelo que Ele é. Amor. O que mais? Ele é bondoso. Ele quer temperar para que sejamos. Olha o texto: nós conhecemos e cremos
no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece nele, em Deus, e Deus nele. Então, Deus quer que sejamos participantes do que Ele é. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Será que nós podemos afirmar que talvez o pouco conhecimento do amor de Deus por nós reflita na experiência de pouco amor em nossos relacionamentos? O que vocês acham? A compaixão de Deus, a compreensão dela, nos levaria a ter compaixão pelo próximo. Dá uma olhada. Só que quando Deus vem tratar conosco, a gente pula de alegria? Não, olha o que o texto diz. Verso 11. Hebreus 12, 11. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Mas olha a bênção. Depois, entretanto, produz fruto de paz, fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Lembrei do sermão do Martin Lloyd Jones ontem com os irmãos aqui na Novos Membros. O título do sermão dele é No Ginásio de Deus. É esse texto que ele está expondo. Eu até falei para o irmão que estava ontem, para me cobrar, para a gente colocar depois no grupo. Deus quer ser, e Ele é o nosso personal trainer espiritual. Ele quer olhar precisamente os músculos espirituais nossos que estão atrofiando, que nós precisamos desenvolver para que nós sejamos participantes da santidade dEle. Ele quer nos moldar, e a santificação é para que nós nos pareçamos com quem? Com o filho mais velho da família. Quem é ele? Quem é o filho mais velho da família? Aí você responde: Jesus, 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 Jesus. A santificação progressiva, porque senão, irmãos, o verso 14 não se cumprirá, não é isso? Deus trabalha em nós para que Hebreus 12, 14 se cumpra. Vamos ler juntos? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí vem uma coisa para nós pensarmos nos nossos relacionamentos. Olha o versículo seguinte, é isso aí. Atentando, verso 15. Atentando de que maneira? Com esforço, diligentemente, para que ninguém seja o quê? Faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz horrível de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. E aí vem outros alertas dele, mas eu gostaria que a gente voltasse. O que é isso que estamos vendo? É demonstração do que de Deus? Quando Ele nos chama para... Vamos voltar para nosso esboço. Quando Ele nos disciplina, e aí vem alguns exemplos no anúncio de Oséias. O povo ia perder a unidade nacional, ia para o exílio, ia ter morte, luto, aflição, miséria, passaria por vergonha, formas de que Deus estava disciplinando o povo. E outras decepções que são descrições reais das tristezas e tragédias enviadas por Deus. Irmãos, às vezes acontecem algumas coisas pesadas e a pessoa continua até com raiva de Deus por causa da situação. E aí a gente termina esse ponto pensando o quê? Vamos ler juntos? Com Deus não se brinca, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Dá uma olhada em Oséias 8, 7. Foi daqui, será que saiu
isso que é colocado na nossa revista. A pessoa fala assim: fulano semeou vento e não quer colher tempestade. Dê uma olhada nesse versículo. Vamos ler juntos? Porque semeiam ventos e cegarão, colherão tormentas. Não haverá seara, a erva não dará farinha, e se der, comê-la-ão os outros, os estrangeiros. Irmãos, com Deus não se zomba, como diz Gálatas 6:7. O que tem de muito positivo nesse livro de Oséias, em terceiro e último lugar? Pergunta sobre o primeiro e segundo lugar. Ou vocês não leram, ou vocês estão dizendo assim: não é com a gente isso não, pastor, a gente está de boas aqui. Nosso diácono, ele está na maior tranquilidade ali atrás. Ele falou: não, pastor, isso aí para mim é de boas, esse negócio aqui. Qual a primeira parte? O povo infiel, ele cai em decadência, merece a disciplina do Senhor. O Derek Kidner, um intérprete, fala assim: a sua ira é de amor, não de ódio. Deus os aflige incansavelmente, visando trazê-los para casa. Irmãos, às vezes, que bênção a gente vê a mão do Senhor. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, por causa dessa declaração. Para mim é a melhor parte da lição, tá? O povo infiel, o que pode acontecer com ele? Nós temos uma tendência para vivermos independente de Deus. Deus tem uma tendência amorosa para nos ensinar a depender dEle. E aí Ele vem, como Ele faz isso? Ele vem e fala assim: olha, o meu amor por ti é antigo. Quando é que Deus nos amou? Ninguém vai participar, eu vou sair daqui chorando hoje, eu vou embora para casa. Eu mexi até com o brio lá do diácono e ele ficou só assim. Quando é que Deus nos amou? Quando? O nosso hinário traz um dos mais belos hinos para exatamente mostrar essa declaração de amor. E o escritor do nosso hinário fala assim: meu Deus, que amor! Aí ele: meu Deus, que antigo amor! Dizendo assim: celebrem o amor de Deus, porque Ele é eterno. Olha lá, quem está aí na mão, abra o hino 88. A primeira estrofe diz assim: ó: amavas-me, Senhor, ainda cintilante, não irromper a luz ao mando criador, nem o ardente sol, rompendo no levante, trouxer à terra e ao mar a força fecundante. Como é que ele responde a isso? Meu Deus, que amor! Meu Deus, que eterno amor! Quase dizendo assim: irmãos, vivam admirados pela eternidade do amor de Deus. E ele termina. Aí você fala: ah, mas você não sabe o que eu estou passando. Eu falei: você também não sabe o que eu vou passar também ainda. Nós não sabemos, mas olha o que podemos saber. A estrofe 4 do hino, já que você fez essa graça, Aleph, dá uma olhada na estrofe 4 desse hino. Vamos ler juntos a estrofe 4? Eu acho assim super consoladora. A última. Vamos ler juntos? E sempre me amarás, porque jamais inferno ou mundo poderão ao teu querer se opor. Como é que é isso? Ele: ao teu decreto, ó Deus, o teu decreto eterno, ao teu amor, ó Pai, ao teu amor superno, superior, supremo. Aí ele diz: meu Deus, que amor! É sempre e todo amor. Irmãos, como precisamos. Eu falei isso por causa de Oséias 11:1. Sabia que eu fui atrás para tentar achar essa tradução, mas eu vi depois que era uma interpretação. Vamos ler Oséias 11:1? Vamos ler juntos?
Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Na nossa revista está assim, ó: como eu te deixaria? Isso é amor antigo. Irmãos, deveria isso nos levar a nos aproximar da palavra de Deus como uma palavra de amor. Deveríamos falar com Deus com oração, porque falamos com Deus de amor. O tratamento do Senhor é estritamente familiar e carinhoso. Meu filho ou minha filha, Deus detesta o pecado, mas Ele continua a amá-lo. Provérbios diz assim, 10:12, o amor cobre todas as transgressões. O amor cobre todas as transgressões. Aquele texto de 1 Pedro 4:8, o amor cobre multidão de pecados. Vocês lembram de 2 Coríntios 5:14? Eu falei sobre o amor aqui, por causa, eu penso às vezes nesse versículo. O que esse versículo nos fala sobre o Deus o Filho? Vamos ler juntos? Pois o amor de Cristo nos constrange, nos aperta, nos esmaga, julgando nós isso: um morreu por todos, logo todos morreram. Ou seja, o amor de Cristo nos leva a essa consideração. E aí, qual a atitude que temos? O verso 15. E Ele morreu, Cristo morreu por todos, para que nós não vivamos mais independentes de Deus, para que não vivamos mais para nós mesmos. Mas qual deve ser a nossa ambição? Viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Essa deve ser. Então, o que Deus faz? Ele nos chama, nos mostra a sua declaração de amor e, em segundo lugar, Ele nos chama ao arrependimento. Vamos ler Oséias 12, verso 6. Vamos voltar aqui para Oséias 12, verso 6. E aqui temos que ir caminhando já para fechamento. Oséias 12, verso 6. Vamos ler juntos? Converte-te a teu Deus, guarda o amor e o juízo, e no teu Deus espera sempre. 14:2. Oséias 14:2. Tende convosco palavras de arrependimento e façam o quê? Convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios de nossos lábios. Irmãos, isso no Novo Testamento são aquelas palavras de Jesus no Evangelho: arrependei-vos e crede no Evangelho. E aí, em último lugar, que é o terceiro, aqui eu digo assim que no Novo Testamento vem essas palavras por meio de Jesus: arrependam-se, arrependei-vos. E aí vem um apelo destacado do Senhor. O Senhor apresenta esse apelo final e insistente, diz: volta, ó Israel, volta para o teu Deus. E aí esse apelo do Senhor, eu pergunto para vocês: será que nós temos que voltar em alguma coisa hoje de manhã? Na nossa vida com Deus? Será que precisamos rever alguns conceitos? Diferentemente da parábola do filho pródigo, não é o filho que pede ao pai que o receba de volta, mas sim o pai clama enfaticamente ao filho para que ele retorne ao convívio do lar. Então, a gente fecha pensando assim: como aquele povo infiel, quantos hoje precisam voltar? Eu pergunto: você acha que precisa voltar
Sabe qual é o termômetro? O nosso aperfeiçoamento no amor. Porque se amamos a Deus, nós voltamos, para que nós possamos ser mais inundados do amor de Deus. Vocês acham que, uma pergunta de provocação, por causa do, não sei se foi o Will Smith, lá do, não é o do filme não, é o do livro, Coisas do Casamento. Ele falou que todos os problemas da família e do casamento têm uma origem, um problema no relacionamento com Deus. Achei interessante isso que ele falou. Aquele povo infiel, como eles, muitos precisam hoje voltar. Às vezes até cultiva alguma forma de religiosidade, mas só de lábios nós vimos, vazia. A sabedoria e a prudência são atitudes que responsabilizam a humanidade. Então, as últimas palavras de Oséias. Vamos ler, para a gente fechar o que está na nossa lição, Apocalipse 2, 4 e 5. Vamos ler de pé e orar, meus irmãos? Porque é hora de deixar a infidelidade e voltar. O convite do Senhor deve ser aceito urgentemente. Vamos pensar, como é que voltamos? Como voltamos? Vamos ler Apocalipse 2, 4 e 5. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. O que devemos fazer? Lembra-te, pois, de onde caíste. Qual a atitude? Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão eu venho a ti. E ele fala para a igreja: e moverei do seu lugar o seu candeeiro, caso não te arrependas. Irmãos, o que aprendemos, podeis assentar nessa manhã, é sobre o Deus cujo amor vence a nossa, que vitória, né? A nossa infidelidade. Deus nos traz de volta. Que Ele possa nos agasalhar nos seus braços e que nós, centrados no amor de Deus, possamos viver a liturgia do ordinário, como diz outro livro, que é a nossa vida comum. Que o Senhor nos abençoe e Ele nos faça abandonar a infidelidade e voltar à fidelidade. Geraldo, meu irmão, você pode orar por gentileza, encerrando? Você não quis fazer nenhuma pergunta hoje, Geraldo. Alguma coisa aconteceu. Ou você leu a lição sozinha em casa. Pode vir aqui, por favor, Geraldo. Irmãos, vamos orar com o nosso irmão Geraldo. Só brincadeira, Geraldo. Baixemos nossas cabeças e oremos ao nosso Senhor. Senhor, nosso Deus, te agradecemos, Pai, por tua infinita misericórdia que até aqui tem sustentado a todos nós. Te agradecemos, Senhor, pela palavra que foi compartilhada, que foi ministrada aos nossos corações. Te pedimos, Pai, que o Senhor possa, em sua infinita misericórdia, abençoar-nos para que nós possamos, Senhor, ser terra fértil e que essa semente, Pai, possa frutificar para a honra e a glória do teu nome. Senhor, te pedimos, Pai, que o Senhor possa nos capacitar, Pai, para que nós possamos crescer em conhecimento da tua palavra, para que nós possamos, Pai, estar aliançados em ti, que não façamos, Senhor, como os pais do passado que abandonaram a tua aliança, e que nós, Senhor, passemos a confiar mais em ti, na dependência espiritual, Pai, que temos contigo, e que não confiemos meramente, Senhor, nas questões materiais e políticas, mas que estejamos primariamente firmados em ti, Senhor. Abençoa os nossos irmãos que não puderam estar aqui conosco recebendo essa palavra, e abençoa também, Pai, nós que iremos nos deslocar para os nossos lares. Perdoe-nos, Senhor, mais uma vez, em nome de Jesus, amém.